Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula de estrutura de concreto armado 1, aula L03. Na aula L01 encontramos os comprimentos efetivos das lajes, determinamos os lambdas de cada pano de laje e encontramos também a espessura das nossas lajes. Já na aula L02, através das cargas permanentes e cargas móveis, nós encontramos a nossa carga atuante, que foi de 5,31 kN por centímetro quadrado. Já na aula de hoje, nós vamos encontrar os coeficientes de momentos Mx e My, e através deles nós vamos encontrar os momentos de cada pano de laje. Eu aconselho que, para quem não assistiu às aulas anteriores, para que retornem, assistem a aula L01 e a aula 02, senão podem não entender o conteúdo que eu vou explicar na aula de hoje. Para um melhor entendimento, vamos fazer pano por pano de laje. Vamos primeiro resolver encontrar os momentos da laje L1, depois da laje L2 e depois vamos encontrar aqui da laje L3 e L4. Então vamos separar. Vamos pegar essa laje aqui, só a laje L1. A laje L1, ela é uma laje bidirecional. Então nós temos aqui nos sentidos X e sentido Y. Atentem a isso. O sentido X é sempre o sentido de menor valor. Por exemplo, se ao invés de 4 metros aqui está em centímetro, esses valores em centímetro. 4 metros aqui. Se fosse 3,60, por exemplo, o nosso X estaria no sentido vertical e não na horizontal. Então aqui seria X e aqui seria Y. Como o menor vão aqui está no sentido horizontal, 3,80, então o nosso X está na direção horizontal. Para encontrar o coeficiente dos momentos em Mx e My, nós precisamos das seguintes informações. Essa nossa laje L1, nós temos um lambda de 1,05. Esse valor de lambda é o que precisamos. E precisamos verificar na geometria da nossa laje os seus vínculos. Por exemplo, na laje L1 nós temos aqui, nesse vínculo do lado direito, aqui nós temos o engaste. Nesse lado está engastado e ao lado de maior valor está engastado do lado LY. Já as outras três faces estão simplesmente apoiadas. Então vamos para a nossa tabela e lá vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vocês só se atentem a isso, que um lado está engastado e ao lado maior, o LY, com as outras três faces apoiadas. E o nosso lambda é de 1,05. Aqui a nossa tabela, a tabela que vamos utilizar. Essa é a tabela, esses valores foram extraídos de Bares 1972 e foi adaptada aqui pelo professor Pinheiro. Essa tabela faz parte de uma série de tabelas que compõem esse material. Essa aqui é apenas a que a gente vai utilizar para a nossa laje. Onde aqui nós temos o tipo 1, 2A e 2B, e tem os outros tipos que estão em outras folhas. Esse tipo 1 é um tipo de laje que ela está só apoiada. Tipo 2A está engastada aqui na direção LX, que é o de menor valor, e o restante apoiada. O nosso caso é esse aqui, é o caso 2B. É um caso onde está engastado do lado LY, de maior comprimento, e as outras três faces estão simplesmente apoiadas. Então nós vamos obter aqui, nós vamos extrair os valores de MX, M'X e MY. E quais desses valores que nós vamos extrair? Através do nosso lambda. A gente tem um lambda de 1,05. Então, seguindo aqui nessa linha horizontal, vamos extrair aqui esses valores de 3,77, 8,79 e 2,84. Vamos extrair esses três valores de Mx, M'X e My. E depois vamos utilizar essa equação aqui geral. Essa aqui é a fórmula, a equação geral,
que o momento é o μ, que multiplica PLx ao quadrado dividido por 100, onde o μ é esse valor que nós vamos extrair, o P é a carga uniforme e o Lx ao quadrado é o Lx aqui, que é o menor vão. Vamos lá. μx, μ' e μy. Utilizando-se da fórmula da equação geral, temos que o momento na direção x, essa é a nossa fórmula, extraída também da tabela, que é μx, P vezes Lx ao quadrado dividido por 100, onde o nosso μx na direção x é 3,77. O nosso P foi a carga que nós encontramos na nossa aula L02 de 5,31. Para quem não se recorda, vamos trazer aqui o slide da aula L02. Olha aqui, na aula L02 nós encontramos aqui, em função das cargas permanentes e as acidentais na laje, encontramos o valor de 5,31. O Lx é o menor vão, no caso aqui é 3,80, dividido por 100. Substituindo todos esses valores, observem o seguinte: 3,80 aqui na nossa planta está tudo em centímetro. Aqui nós colocamos em metro. A outra observação é que, fazendo essa conta, vai resultar para a gente um valor em quilonewton por metro. Como nós queremos esse valor em centímetro, então esse 100 que está dividindo, eu vou cancelar, eu vou anular, eu não vou dividir. Por quê? Porque se eu dividir, eu vou encontrar em metro e depois eu vou ter que multiplicar por 100 para encontrar em centímetro, que é o valor que eu quero. Então, esse resultado aqui de 289 kN por centímetro. Vocês entenderam essa etapa aqui? É assim, se vocês fizerem essa conta aqui e dividir por 100, o valor de mx vai ser um valor em metro, vai ser 2,89 kN por metro. Como eu quero o valor em centímetro, então eu teria que multiplicar depois por 100. Então, para não multiplicar por 100, eu já ignoro esse 100 que está dividindo. Então, todos os nossos valores vai ser em kN por centímetro. Vamos fazer isso aí para os demais. Então, esse valor aqui desse momento em x, vamos jogar ele aqui, 2,89. Vamos fazer agora para m'x. Substituindo todos os valores, olha, o m'x é 8,79 e os outros valores são iguais, permanecem os mesmos. O valor encontrado de m'x é de 674 kN por centímetro. O m'x o que é? É o nosso momento negativo. Então é o momento que vai estar aqui, ó, desse lado aqui. Vamos jogar ele aqui e vamos dar um destaque para ele. Ele é um momento negativo. Já para o μy, é o nosso momento na direção y, substituindo os valores, obtivemos aí 218 kN por centímetro. Vamos jogar o valor aqui. Então, para esse pano de laje, encontramos os momentos na direção x e y positivos e o momento negativo aqui do lado do engaste. Vamos para a nossa planta geral e vamos agora então pegar só esse trecho aqui de L2 e fazer a mesma coisa que fizemos para L1. A nossa laje L2 também é uma laje bidirecional. Então, direção x e y. X, direção de menor valor, 3 metros. Desse outro lado aqui temos 4. Então, para a nossa laje L2, o nosso lambda é de 1,33. Para extrair os valores de μ da tabela, precisamos então do lambda, que é de 1,33, e dos vínculos da nossa laje. Também é uma laje que está engastada na direção LY, que é a direção maior, e as outras 3 faces estão apoiadas. Vamos para a nossa tabela. A mesma coisa, o tipo de vínculo é o tipo 2B, com LY do lado do engaste. Então, os valores para μx, μ'x e μy
vamos precisar do nosso lambda do lado esquerdo. É um lambda de 1,33. Então, descendo aqui, ó, 1,10, 1,30, 1,35. Não temos 1,33. 1,33 estaria aqui entre 1,30 e 1,35. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, o correto seria a gente pegar o valor intermediário aqui, de entre 1,30 e 1,35. O certo seria a gente fazer aqui uma regressão linear, uma interpolação entre esses valores, todos esses valores. Fiquem atentos que uma média ponderada não funciona para esse caso. Tá? Não adianta vocês fazerem regra de 3. Aqui não funciona a regra de 3. Teria que ser uma regressão linear, uma interpolação. Mas eu não vou fazer interpolação porque vai dar um pouco de trabalho e vai esticar a nossa aula. O que eu vou utilizar aqui? E pode-se fazer isso. Vamos utilizar o maior valor aqui a favor da segurança, 1,35. Então vamos obter aqui, ó, o valor para μx de 4,86. Para μ' x nós vamos obter 10,54 e o μy vai ser um valor de 2,34. Voltando para nossa laje, vamos colocar esses valores que retiramos da tabela. Utilizando da fórmula da equação geral, a mesma coisa que fizemos na laje L1, substituindo todos os valores. Fiquem atentos que agora o nosso Lx mudou, é 3 metros. Então agora aqui vamos ter um valor de momento em x de 232, está aqui já. Vamos fazer a mesma coisa para o momento negativo, substituindo os valores. Olha, o μ' x de 10,54 está aqui, comprimento aqui, ó, o Lx, que é o menor valor, nesse caso é 3, resulta para a gente um valor de 504 kN por centímetro. Vamos colocar ele aqui, ó. Esse é o momento negativo. Tá? Esse momento negativo, com o que nós encontramos na laje L1, nós vamos precisar fazer uma equalização desses valores aqui de momento. Continuando para o momento em Y, substituindo os valores, na nossa conta, e o valor do momento em Y é de 112. Vamos jogar esse valor aqui. Para a laje L2 também encontramos todos os momentos positivos e esse momento negativo no engaste. Vamos fazer a mesma coisa para a nossa laje L3 e L4. Então aqui, L3 e L4, vamos pegar esse trecho inteiro e resolver. Vocês observem que para a laje L3 e L4, o nosso lambda é maior do que 2. 2,71 para L3 e 2,14 para L4. Isso aqui nós vimos na aula L01. Então, para lambdas maiores que 2, a laje será armada, a armadura principal em uma única direção. É uma laje unidirecional. Aqui a nossa laje L3 e L4 são lajes unidirecional. Então o sentido aqui de x e y, observem o seguinte, olha aqui, o nosso x agora está no sentido vertical, do lado de menor valor aqui, ó. Lx no menor valor. E o nosso Ly está no sentido oposto, no sentido horizontal. Então o nosso L3 e o L4, o lambda para essas lajes é maior do que 2. Então, para lambdas maiores do que 2, vamos recorrer à nossa tabela e vamos ver o que a gente encontra lá. O que a gente pode extrair dos coeficientes μ. Em resumo, se vocês observaram também, o que acontece aqui? O tipo de laje que a gente vai utilizar ainda continua sendo esse 2B, a laje tipo 2B. Porque o lado de engaste está no maior lado do vão aqui, ao lado LY, tá? Então ainda continua sendo esse lado aqui. Então esses valores que nós vamos extrair de μx, μ'x e μy está aqui, ó, no valor de lambda do lado esquerdo para valores maiores do que 2. Ó.
qualquer valor maior do que 2. Nós vamos ter esses valores aqui, ó. Nós vamos extrair esses valores. Para MiX de 7,3, MiX de 12,5 e para MiY 1,48. Vamos colocar esses valores lá. MiX, MiX e MiY. Utilizando da equação geral, substituindo os valores, atente que para Lx agora é 1,40, está aqui, ó, é 1,40 m, é o menor vão. Esse aqui é o valor do Mi na direção X. Então, dando sequência aí, temos um valor de momento de 73 na direção X. Está aqui, ó, a direção X está na direção vertical agora. Fazendo a mesma coisa, encontramos um momento negativo na direção X. Substituindo os valores, temos 130 kN por centímetro aqui, ó. Esse é o nosso momento negativo. Agora, para o momento na direção Y, substituindo os valores, vamos obter aí um valor de momento na direção Y de 15,04. Vamos colocar esse valor aqui, ó. Esses valores vão se repetir para esse lado da laje L4, são iguais. Vamos pegar todos os valores de momentos que nós encontramos em todas as lajes e colocar na nossa planta geral única. Olha aqui. O momento da laje L1 positivo e negativo, momento da laje L2 positivo e negativo, momentos da laje L3 aqui positivo e negativo e os momentos da laje L4 positivos e negativos. No caso aqui da laje L1 e L2, temos dois momentos negativos. Esses momentos que atuam aqui, nós vamos ter que fazer a compatibilização desses momentos. E isso nós vamos ver na próxima aula, na aula L04. Lá nós vamos fazer a compatibilização desses momentos. Para a laje L3 e L4, temos um momento único negativo aqui, ó. Visto que somente a laje L3 está engastada na L1 e a laje L4 está engastada na L2, independente de ser contínuas. Eu expliquei na aula L01 o porquê que essa laje não engasta nessa, por causa dos momentos mesmo. Para que a laje L1 seja engastada com a laje L3, esse valor aqui na direção X da L3, o 140, esse valor deveria de ser pelo menos de 2/3 dessa direção da laje L1. Por isso ela está a L1 está somente apoiada e a L3 está engastada. Assim acontece da mesma forma para a laje L2 e L4. Pessoal, finalizamos então mais uma videoaula. Na próxima videoaula nós vamos encontrar as áreas de aços dessa laje. Agora que nós obtivemos todos os momentos, nós vamos fazer a compatibilização desses momentos negativos e vamos encontrar a área de aço e espaçamentos para essas lajes. Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram do vídeo, deixa a curtida de vocês aí. Se não fosse inscrito no canal, se inscreva. Valeu!